Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, o seu canal de Bíblia e de estudo aqui no YouTube. Alguém me perguntou esses dias sobre como começar a ler a Bíblia, né? Afinal de contas, por onde começar ou qual plano começar a fazer? A gente está na virada do ano já, né? Já é novembro praticamente, estou gravando dia 29 de outubro. E aí a gente vai começar um novo ano e algumas pessoas querem se planejar, né? Como eu começo a ler a Bíblia em um ano, ou em 2 anos, ou em 3 meses, enfim. E aí um irmão que está com muita dúvida, ele me cobra para fazer essa resposta, né? E aí eu consegui gravar hoje sobre isso, né? Então, a grande questão é como eu leio a Bíblia? Eu leio só o Novo Testamento, eu leio só o Antigo Testamento, eu leio um versículo de cada dia, como, né? Eu acho que isso é uma dúvida muito interessante e bem real, né? Porque a Bíblia é tão grande, ela fala sobre tanta coisa e geralmente as pessoas vão no automático, né? Elas abrem algum lugar e começam a ler, né? Algumas pessoas pegam ali aquele plano de leitura em um ano e leem todo ano também. Isso também é interessante, mas eu acho que eu tenho uma resposta um pouco diferente e que vai fazer sentido para a maioria de vocês e vai ajudar aqueles que não sabem por onde começar, tá bom? Para isso, eu vou mostrar minha tela aqui para vocês, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Curta o vídeo, tá? Se você quiser colaborar, sou antigo aqui no canal, quero colaborar. O Pix está aqui embaixo, você pode ser membro do canal. Na área de membros tem mais conteúdo, tá? Eu montei esse esquema aqui, esse mapa mental sobre isso, né? E eu tô gostando muito de trabalhar com mapa mental. Nesse mapa mental, a gente vai trabalhar três planos, pelo menos, para você. Antes a gente vai explicar o porquê que o comum não atende mais. E aí eu vou dar 3 ideias para vocês sobre como ler a Bíblia, tá bom? Coloca nos comentários qual você gostou mais e se você já está fazendo algum deles, né? E você também pode dar uma dica para quem está chegando agora, pode colocar aí nos comentários também. A primeira questão que eu gosto de tratar sempre é essa aqui, ó. O comum geralmente não atende. O que acontece? Geralmente as pessoas usam tabelas para a leitura anual da Bíblia, mas elas contêm alguns problemas. Quais os problemas, né? O primeiro problema é que essas tabelas trazem uma leitura aleatória demais, né? Elas seguem um padrão lógico ali do livro, mas ao mesmo tempo elas criam várias leituras ao mesmo tempo. É como se você lesse 3 literaturas de uma só vez, né? A Bíblia não é uma literatura, não estou comparando com a literatura. Estou comparando com a confusão que vai ter na sua mente, sabe? Você lê 3 tipos de texto diferentes. Cada livro da Bíblia possui uma linguagem, sabe? Uma linguagem bem característica, né? A gente tem Gênesis de um jeito, Êxodo já é diferente, já traz uma outra história, uma continuação, mas ainda é diferente. Então, as tabelas, geralmente, elas criam várias histórias na sua mente e você não consegue se concentrar em nenhuma, né? Você só leu ali, acabou e você acha que foi bom, né? Mas não é, no final das contas, sabe? A leitura aleatória, ela traz muitos contextos e ela confunde mais do que ajuda. Daqui a 10 dias você já não vai lembrar mais de onde você veio, né? Que contexto que você estava. Porque é tanto texto diferente que confunde. Então por isso que o comum, normalmente, ele não atende. Você vai ler a Bíblia em um ano? Vai, talvez, se você seguir o plano. Você vai aprender o que os livros estão ensinando? Talvez não. Talvez a grande sacada de quem quer ler a Bíblia em um ano seja só ler. Mas eu não acho que seja satisfatório isso, sabe? Eu acho que é bom a gente ler e aprender, né? E para isso você tem que focar em alguma coisa. Não dá para você olhar para 3 lados ao mesmo tempo, entende? Imagina você olhando para 3 pessoas ao mesmo tempo, todas elas conversando com você. Você fica doido, cada uma conversando sobre um tema diferente. Não dá. A gente sabe que a gente é limitado, né? E tem leituras que seguem, eu acho que 5 padrão diferentes. Então aí acabou, né? Então ler em um ano e estudar em um ano são coisas diferentes. Pensa nisso. Você leu a Bíblia em um ano, mas você estudou a Bíblia em um ano ou você só cumpriu a tabela? Então
Isso aí vai te atrapalhar. Acho que é por isso que a gente está nesse nível, né, também de leitura da Bíblia, onde as pessoas já nem sabem direito mais o que está lendo, sabe? Você conversa com pessoas que leem a Bíblia em um ano, elas não sabem a doutrina que a Bíblia ensina, sabe? Então é estranho. É por causa desse monte de contexto ao mesmo tempo. Então você tem que parar de ler esse monte de coisa ao mesmo tempo, focar em alguma coisa. O correto, na minha opinião, é a gente pensar na leitura como ciclos de leituras, né? Ou fases da Bíblia. Vamos pensar em fases da Bíblia. Ler do início ao fim certo ponto, certo tema, sem olhar para outro lado. Ler aquele tema, né? Por exemplo, eu vou ler sobre a criação do mundo, né? Então eu vou ler só Gênesis. Só Gênesis. Eu vou estudar Gênesis, do início ao fim, um ciclo. Sacou? Fechou o ciclo. Agora eu vou ler a continuação, ou vou ler outro livro, enfim. Eu vou mostrar alguns ciclos para vocês hoje interessantes que eu pensei aqui. Antes de falar dos ciclos, eu gosto de lembrar também de que ler e estudar são coisas diferentes. Né? Você pode ler uma coisa sem estar absorvendo o que você está lendo. Então, olha só. Você tem que entender e perceber se você está lendo ou estudando. O que você tem feito ultimamente? Estudar demora mais do que ler. Você sabe, né? Alguém que para e lê 5 capítulos em um dia de um livro e em seguida vai para outro livro e lê mais 5 capítulos do outro livro, não teve o tempo necessário para estudar o que está lendo. A não ser que você seja o cérebro, né? Você seja a pessoa mais inteligente da Terra. Aí me desculpa, eu te ofendi, né? Mas se você for uma pessoa comum, como eu, como todos os outros, né? Você vai entender que você tem que ter um tempo para pensar sobre o que você está lendo. Você tem contexto, você tem ensino, você tem referências. Isso demora tempo, tá? Isso demora tempo. Automaticamente, ler e estudar, você tem que escolher o que você quer fazer, né? Automaticamente uma coisa exclui a outra. É certo que ler é ler e estudar envolve ler, né? O estudar é mais difícil. Existem técnicas para leitura que vão te ajudar a entender mais sobre isso. Então, faça pesquisas depois sobre isso aí. E é claro, eu tenho que falar do curso que eu tenho no Hotmart sobre leitura, né? Chama Leitura Imersiva. E ele foca na leitura da Bíblia e de textos teológicos. Então, se você quiser conhecer o Leitura Imersiva, ele está lá no Hotmart. O link está na descrição desse vídeo. E o livro também, né? Tem um livro Texto e Contexto que trata disso, né? Nós vamos do zero até como ler a Bíblia, né? Então eu sempre falo sobre isso porque esse é o diferencial das pessoas que estão aprendendo para aquelas que estão lendo, entende? Então tem diferença. Eu quero que você leia e aprenda e ensine. Então tem o curso no Hotmart. E também tem o livro Texto e Contexto. O link está tudo na descrição. Se você não achar, me fala que eu mando para você. Agora eu vou mostrar para vocês 3 planos, pensando nessa questão dos ciclos, para você ter alguma ideia e começar a ler a Bíblia hoje mesmo. Não, primeiro plano. O plano de leitura com base na história do povo de Deus. Você conhece a história do povo de Deus? É um dos temas mais difíceis da Bíblia, tá? Entender o desenvolvimento da história. Quando é que o povo se divide? Quando é que nós temos as tribos divididas em Reino do Norte e Reino do Sul? Quem dividiu elas? Né? E o que acontece nisso? E que parte da Bíblia está falando sobre isso? Entende? Isso é muito difícil. Mas é difícil porque a gente está lendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Entendeu? Por isso que é difícil. Se você fechar o ciclo dessa fase na Bíblia, vai ser mais fácil. Então, ó, eu criei esse plano aqui. Eu criei aqui, assim, como um exemplo mesmo, né? Quando eu penso na história do povo de Deus, eu penso dessa forma, ó. Por exemplo, se a gente começar a ler Gênesis, você não vai ler agora o Novo Testamento, você tem que fechar o ciclo de Gênesis, né? Mas Gênesis não termina em Gênesis. Não sei se você já percebeu, mas a história que termina em Gênesis, ela continua imediatamente em Êxodo, entende? Então você precisa necessariamente ler Êxodo também, porque você pega uma fase enorme do povo de Deus, da criação do mundo até a saída do Egito.
Quando você chegar na saída do Egito, você pode fazer uma pausa, depois voltar ali, tá? Mas seria um ciclo, tá? De Gênesis e Êxodo, de uma vez só, lendo na sequência, tá? Não é lendo os dois livros ao mesmo tempo, não. É lendo Gênesis 1, 2, 3, 50, Êxodo 1, 2, 3. Isso é um ciclo, entendeu? Só que essa é só a primeira parte, né? E você vai vendo o desenvolvimento da história. Aonde que acontece o desenvolvimento da história do povo de Deus? No Pentateuco, né? O Pentateuco é o desenvolvimento da história do povo de Deus e ele continua nos livros históricos e ele passa pelos livros proféticos e ele termina no Novo Testamento, entende? Mas ele começa em Gênesis. Gênesis, Êxodo, aí vai até Josué, aí Josué, Juízes e vai embora. Então olha só, é um ciclo, entende? Não tem como você interromper na metade de Gênesis e ir para outro lugar e depois voltar para Gênesis, você esquece. Você tem que pegar e focar nesse ciclo. Se lermos, por exemplo, um dos evangelhos, né? Você leu o evangelho de qual evangelho você está lendo? Marcos. Seria interessante que toda vez que você lesse Marcos, você lê um evangelho, aliás, você também estudasse Atos. Entende por quê? Porque Atos é a continuidade do evangelho. Qualquer evangelho pode continuar em Atos. Historicamente, é Lucas que continua Atos, mas a história é a mesma, é a história do início do ministério de Jesus, e da morte, ressurreição e tudo mais. Então, se você lê o evangelho de João, você poderia emendar para Atos também, porque é o desenvolvimento, é um ciclo, entendeu? Fechou um ciclo. Você pode ler todos os evangelhos e ler Atos, entende? Você tem que ler Atos também. A leitura de Atos é um pouco diferente dos evangelhos, né? Mas é uma continuação, então tem que ler. Tá vendo que você fechou o ciclo? Evangelhos, né? Ler, por exemplo, os profetas. Tem gente que tem dificuldade de ler os profetas, né? Eu vou mostrar para vocês por que dessa dificuldade. Ler os profetas sem ter lido os livros históricos não vai ajudar a entender essa fase da história. Isaías está falando sobre o que exatamente? Entende? Você tem que ter lido a história. Por exemplo, sabe quando a Babilônia invade o povo de Deus, o povo de Israel? Não lembro agora exatamente o contexto, mas a Babilônia... o rei é curado por Deus, né? O sol volta e tudo mais. Você sabe qual é a sequência desse evento? A sequência desse evento está em Isaías 39. Entende? Olha só. Isaías 39 é um texto que fala sobre o que aquele rei fez depois de ter sido curado por Deus. E como isso reflete a continuação da vontade de Deus para o povo de Deus, que era a Babilônia invadindo as terras do povo de Deus. Mas está Isaías 39. Você leu? Não, então. É importante você ler os profetas junto com os livros históricos, para você juntar as coisas. Fechamos o ciclo, sacou? O ciclo da história. Tô falando do plano de leitura com base na história do povo, né? Então você vai ler os profetas, leia também os livros históricos, que é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, tá? Isso vai contar a história do povo de Deus. Deixa eu tomar uma água agora. É importante ter em mente que há contextos que interliga livros inteiros. Você tem que definir eles e ler eles. Então, é um ciclo, tá vendo? É diferente de você pegar hoje e começar a ler Gênesis e depois ler Mateus. Voltar para Gênesis e Mateus, depois Êxodo. É diferente, porque você está focando em um evento que você tem que aprender. E para você aprender, você tem que estudar ele. Não adianta estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Sacou? Esse é o primeiro plano, né? Você pode copiar aí se quiser, tá aqui na tela. O segundo plano que eu desenvolvi é o desenvolvimento do cristianismo, da nossa religião cristã. Eu sei que o cristianismo começa em Gênesis, eu sei, mas aqui é sobre o desenvolvimento do Novo Testamento, do cristianismo no Novo Testamento. Considere que esse plano envolve os evangelhos e o que aconteceu após a ascensão de Jesus. Considera isso, tá? Então, por exemplo, você pode ler todos os evangelhos como um plano separado ou ler um evangelho e o livro de Atos. Eu acho melhor ler todos os evangelhos e terminar em Atos, mas nada impede que você leia Atos depois de cada livro, de cada evangelho. Nada impede que você faça isso. Na verdade, você faz o que você quiser, tá? Mas seria um plano focado em um evento.
O Evangelho e o desenvolvimento do cristianismo, que seria Atos. Já até falei antes dele, né? É importante lembrar também, agora que eu pego vocês, que Atos, ele tem uma sequência. Qual é a sequência de Atos? São as cartas. As cartas de Paulo, de Pedro, elas estão inseridas no contexto de Atos. Então seria interessante que depois de ler o livro de Atos, você também lesse as cartas. Entende? As cartas que seguem Atos. Então olha só, as cartas elas vão tratar... o Evangelho trata da vinda de Jesus, o seu ministério, os seus ensinos, a sua morte e sua ressurreição, né? A ascensão está em Atos, o desenvolvimento da história do cristianismo está em Atos e os apóstolos estão escrevendo e eles ainda estão em Atos. Quando eles escrevem, eles estão tentando corrigir problemas nas igrejas que estão citadas em Atos, a maioria, né, dos lugares que estão citados em Atos. Quais problemas? Então, você tem que ler as cartas, é uma sequência lógica, sacou? É um ciclo, fechou esse ciclo, vai para outro. Eu acho que o livro de Apocalipse, por exemplo, né, que quase ninguém fala, mas ele pode ser uma sequência, pode fazer parte dessa sequência aqui, ó. Um evangelho, Atos e Apocalipse. Por que eu acho que Apocalipse poderia fazer parte desse plano de leitura? Porque nos evangelhos Jesus vem, prega, morre e ressuscita. Em Atos ele envia a sua igreja e em Atos a igreja é perseguida. Em Apocalipse, João revela o plano de Deus para a salvação do povo que está sofrendo perseguição, que vai sofrer até a volta de Jesus, mas que já começa lá. Então é uma sequência também. Apocalipse seria uma sequência de Atos também, entende? Então olha só, outro ciclo do desenvolvimento do cristianismo. E cara, o ciclo do fechamento aqui do desenvolvimento do cristianismo, ele não termina em Atos, tá? Em Apocalipse. Apocalipse é o último livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, mas depois de Apocalipse a gente tem o livro dos mártires, que é uma sequência. A gente tem a história do povo de Deus. Esqueci o livro agora, lá do segundo, terceiro século, não lembro. Que é uma sequência histórica do povo de Deus. Tá vendo que são ciclos? Assim fica mais interessante. Você vai aprender mais também, tá? Olha só, são dois ciclos aqui que eu falei para vocês, dois planos focados na história, né? O primeiro plano focado na história do povo de Deus, né, no Antigo Testamento, até envolve o Novo também, se você quiser, mas é só uma ideia para você fazer. O segundo focado no desenvolvimento do cristianismo do Novo Testamento, aqui Antigo e Novo, e aqui Novo Testamento. Agora, a gente não tem só isso na Bíblia, né? A gente também tem esse outro plano aqui, que eu acho muito interessante, que vai tratar sobre a sabedoria e o temor de Deus, temor a Deus. Então, esse plano que eu desenvolvi, que eu achei bem interessante, ele considera a importância de conhecer a vontade e a sabedoria de Deus. Cara, mas onde que está a vontade de Deus? Em toda a Bíblia. É óbvio, você concorda, né? A vontade de Deus está na Bíblia toda. Porém, ela está muito, muito bem expressa na lei, nos livros da lei. E aí, algumas pessoas acham cansativo. Não é cansativo. Sabe qual é o problema do livro da lei? A gente cresceu lendo o livro da lei na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Revista Corrigida. O que significa isso? Que são difíceis de entender. Só que são as traduções que eram difíceis. A Almeida Corrigida Fiel, a ACF, a King James, a própria Nova Almeida Atualizada e outras bíblias agora facilitaram muito. Então, a leitura da lei de Deus agora, ela é até mais prazerosa do que antigamente, porque nós estamos entendendo o que a gente está lendo. Então, esse plano que vai focar na vontade de Deus, na sabedoria de Deus, ele envolve a lei. Você tem que criar aí os livros que você vai ler, né? Você tem que formar aí a sua leitura, mas é um plano de leitura para você conhecer a vontade, a sabedoria e o temor a Deus. Aqui eu nem coloquei ali o livro da lei, né? Eu acabei esqueci de colocar. Mas aonde mais eu posso entender sobre a vontade de Deus, a sabedoria de Deus? Né? Você tem Jó, você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são livros que focam nisso. Salmo vai falar sobre a
a magnitude de Deus. É isso que ele fala. É um livro de adoração a Deus. E ele constantemente faz um contraponto entre o homem e Deus, né? E nesse caso, o homem ali, ele ainda é separado em dois, né? O homem que crê em Deus, que espera em Deus, e o homem que é inimigo de Deus. Isso tudo está em Salmos. E o que Deus faz com esse povo, entende? Então isso revela a vontade de Deus e a sabedoria de Deus em Salmos. Geralmente as pessoas leem Salmos como cânticos e não prestam atenção na teologia de Salmos. Já parou para perceber isso? Eu não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. É costume, né? É cultura. Mas não é só isso que tem em Salmos, não. A gente tem Jó, onde um ser humano está questionando Deus e Deus está respondendo o ser humano. Sabedoria de Deus o tempo todo. Além da história toda de Jó, claro, né? A gente tem Provérbios, onde, usando Salomão, Deus revela aquilo que é sábio. Entende? A sabedoria de Deus está em Provérbios. Em Eclesiastes, a gente ainda tem essa sabedoria, exposta de uma forma diferente, mas ainda é a sabedoria de Deus. Então seria um bom plano aí. Os livros da lei, do Pentateuco, né? O próprio Êxodo vai trazer um pouco da lei, mas Levítico, Deuteronômio, tudo vai trazer mais leis. O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esqueci de botar Cantares aqui, né? Cantares também vai trazer. Tudo isso mostrando como Deus pensa, digamos assim. O que ele espera de nós e como a mente dele funciona. Dentro do limite que há entre nós e ele, né? Ele escolheu revelar essa vontade assim. Os evangelhos também compõem essa fase da sabedoria de Deus, tá? Só que nos evangelhos nós também temos a questão histórica, então você pode se perder procurando a vontade e a sabedoria de Deus e acabar esquecendo do propósito. Então eu aconselho mais os livros do Antigo Testamento nesse caso. Lendo esse plano aqui é bem interessante. Quando você chega no Novo Testamento, depois de ter lido ele, as coisas fazem sentido. Seria até mais interessante começar por esse último, tá? Mas eu vou ficar aguardando vocês me falarem aqui nos comentários. O que vocês acharam dos planos que eu criei? Voltando aqui e encerrando, ler a Bíblia envolve atenção e cuidado, né? Então você não pode fazer isso no mero plano de leitura anual, você não pode resumir isso a 5 capítulos de cada livro. Você tem que fechar um ciclo da Bíblia, sabe? Agora eu li Gênesis todo. Cara, que história, né? É impressionante a história do povo de Deus lá no início, Deus chamando Abraão. O que aconteceu com Abraão depois disso? Se você nunca estudou Gênesis com atenção, você nem vai lembrar, né? Então, é um ciclo. E o que aconteceu com Moisés depois disso? E de onde Moisés veio, cara? Quem é Moisés? Então, isso está em Gênesis. O início de Moisés está em Gênesis. Cara, é muito legal quando você descobre isso, tá? Isso que eu tô falando pra vocês é um achado. É muito legal isso aqui. E assim como todos os outros planos, né? Eu espero que vocês mudem a forma de ler a Bíblia e passem a estudar ela desse jeito, porque assim vocês vão crescer também. Sabe, você parar com seu amigo e conversar sobre a história de Caim, você lembrar na mesma hora, eu tô falando com vocês agora de Moisés e eu tô falando de Caim, porque eu lembro, sabe? E outras histórias, né? A história de José, cara, como é que foi a história de José? Foi muito interessante, né? A história de José, na minha opinião, uma das histórias mais magníficas do Antigo Testamento é de José. A história de Jonas, né? Caramba, como é que foi a história de Jonas? Por que você consegue ir de um lado para o outro? A história de Abacuque, o profeta Abacuque, porque eu estudei eles em sessões mesmo, sabe? Era um plano de leitura. Eu vou estudar Abacuque, eu vou estudar Ezequiel. Estou em Ezequiel agora, né? Eu passei por Isaías, e agora estou em Ezequiel. Isso é bem legal, é bem melhor do que o que geralmente acontece naquelas tabelas que o povo fala. Agora eu vou acompanhar vocês aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Ajude mais pessoas a descobrir o que eu falei para vocês. Fiquem com Deus e tchau!